E se agora lhe fosse revelado que existe um conhecimento tão antigo, tão poderoso, que poderia reescrever tudo o que você pensa ser verdade sobre a realidade? E se esse conhecimento estivesse perdido nas ruínas do tempo, guardado pelas águas do oceano e pelo silêncio dos que ousaram lembrar? Durante milênios, histórias sobre a Atlântida foram tratadas como mitos, um conto esotérico, romantizado por filósofos como Platão, que a descreveu como uma civilização extraordinária, tecnologicamente e espiritualmente muito além da nossa. Mas e se não fosse mito? E se os Atlantes tivessem, de fato, descoberto os segredos da manipulação energética da realidade? Você está preparado para considerar que tudo aquilo que te disseram sobre os limites da mente e da matéria pode ter sido uma ilusão cuidadosamente construída? Os antigos Atlantes sabiam o que hoje tentamos redescobrir por fragmentos. O universo é mental. A realidade é moldada não apenas pelo que fazemos, mas pelo que sentimos, pensamos e vibramos. Essa é a base do princípio do mentalismo, o primeiro dos 7 princípios herméticos. Eles entendiam que o mundo ao redor era um reflexo exato do mundo interior. Mas como chegaram a esse domínio tão absoluto sobre a própria existência? E mais importante, por que esse conhecimento foi ocultado por milênios? Imagine um povo que sabia ler os códigos do universo através da numerologia, interpretar as forças cósmicas com a astrologia sagrada e canalizar a energia cósmica universal para criar, curar e até transcender os limites da própria matéria. Os registros falam de templos energéticos, cristais de alta vibração usados para amplificar consciência, e de sacerdotes cientistas que dobravam o tempo e a matéria como artistas diante de uma tela em branco. Seria isso apenas ficção? Ou será que há algo que não nos foi contado? Feche os olhos por um instante. Imagine se você também tivesse esse poder, de sentir a frequência do seu desejo, de visualizar com tanta clareza que o universo não teria outra escolha senão manifestar exatamente aquilo que você sentiu. Isso é impossível? Ou você apenas foi condicionado a acreditar que é? Agora, vamos mergulhar nas águas profundas do tempo e da consciência. Vamos atravessar véus de manipulação e descobrir o que os Atlantes realmente sabiam sobre a manipulação da realidade. E essa verdade, uma vez revelada, não poderá mais ser esquecida. Você está pronto para lembrar o que a sua alma já sabe? Então respire fundo e prepare-se para ingressar nessa incrível jornada ao conhecimento perdido dos Atlantes. A lenda de Atlântida, narrada por Platão em seus diálogos Timeu e Crítias, nunca foi apenas uma história sobre uma civilização afundada. Por trás da metáfora da queda, há um eco profundo da memória espiritual da humanidade. Uma lembrança ancestral de um tempo em que o ser humano era consciente de sua natureza divina. Atlântida representa o auge da integração entre ciência e espiritualidade, onde as leis do universo não eram temidas, mas compreendidas e utilizadas com sabedoria. Seus sacerdotes, iniciados nos mistérios cósmicos, sabiam que a realidade era moldável, viva e sensível à consciência desperta. Os Atlantes operavam dentro de um campo de conhecimento que hoje começamos a redescobrir através da física quântica, da lei da atração e dos princípios herméticos. Eles entendiam que tudo no universo vibra e que, ao alterar sua própria vibração interna, podiam alterar a vibração do campo ao seu redor. Era como afinar um instrumento. Quando a alma vibrava em harmonia com o desejo, o mundo físico respondia como um eco obediente. Não havia separação entre espírito e matéria. Eles compreendiam que o que chamamos de realidade era, na verdade, uma projeção da mente sobre o tecido do espaço-tempo. Mas como chegaram a esse nível de maestria? Segundo registros esotéricos, os Atlantes usavam cristais de alta frequência, muitos dos quais tinham estruturas geométricas sagradas, para amplificar seus pensamentos, emoções e intenções. Esses cristais eram como portais que canalizavam a energia cósmica universal, permitindo a manipulação consciente da matéria, do tempo e do espaço. O templo de Poseidones, por exemplo,
descrito em tradições ocultistas, abrigava um cristal mestre que irradiava energia por toda a ilha, alimentando suas estruturas e tecnologia com pura vibração. Esse conhecimento, no entanto, não era acessível a todos. Apenas os iniciados nos mistérios maiores podiam tocar esses segredos, após anos de purificação espiritual, estudos e rituais iniciáticos. A manipulação da realidade exigia mais do que técnica. Exigia integração entre mente, corpo, alma e cosmos. Eles sabiam que o ego humano, quando não transmutado, poderia distorcer o uso desse poder e causar desequilíbrio. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a ganância, o orgulho e o materialismo começaram a dominar parte de sua sociedade, o equilíbrio foi quebrado e a Atlântida caiu. Mas o conhecimento nunca se perdeu. Ele apenas foi ocultado. Será por isso que tantas culturas ao redor do mundo, mesmo separadas geograficamente, compartilham símbolos semelhantes? As pirâmides, os alinhamentos com as estrelas, os códigos numéricos ocultos? É como se uma mesma fonte de sabedoria tivesse deixado pistas espalhadas pela terra, esperando que os despertos as decodificassem. A numerologia pitagórica, os alinhamentos astrais dos egípcios, os yantras védicos da Índia, tudo aponta para uma sabedoria única e primordial, que transcende o tempo. Será que estamos nos lembrando do que os atlantes sabiam? Ou será que essas memórias sempre estiveram em nós, adormecidas, esperando o momento certo para despertar? E se você fosse um descendente espiritual daqueles que guardaram esse conhecimento, o que você faria com essa verdade agora? Mas antes de responder a isso, precisamos entender o que exatamente significa manipular a realidade e como esse poder pode ser acessado novamente nos dias de hoje. Manipular a realidade não significa simplesmente mudar o que está fora, mas sim reprogramar a vibração do que está dentro, em total alinhamento com as leis universais. Os atlantes sabiam que o universo responde à consciência como um espelho, e que toda manifestação externa começa como uma frequência sutil, um padrão vibracional emitido pelo pensamento e moldado pela emoção. Eles compreendiam que sentir é criar, pensar é direcionar, e vibrar é materializar. É por isso que a lei da atração, quando verdadeiramente compreendida, não é uma técnica, mas sim uma forma de ser. A chave está na ressonância vibracional. Quando você vibra em escassez, mesmo que mentalize abundância, o universo responde ao que você realmente sente, e não ao que você diz. Os atlantes sabiam disso e, por isso, unificavam pensamento, sentimento e intenção antes de qualquer ato de criação. A realidade era como uma tela etérica, onde suas almas pintavam com luz, som e frequência. Eles usavam mantras, geometrias sagradas, cor, som, respiração e meditação profunda para alterar estados internos. E assim comandavam a matéria sem violência, sem força, apenas com consciência. Você já percebeu como certos números, sons ou símbolos parecem ter um efeito profundo em você? Como certos lugares despertam memórias que você nem sabia ter? Isso ocorre porque a realidade está estruturada por códigos simbólicos. E os atlantes eram mestres em decifrar esses códigos. A numerologia, por exemplo, era usada como linguagem da alma. Cada número vibrava com uma frequência específica, conectada a arquétipos cósmicos. Eles sabiam que o número 3, por exemplo, representava a trindade criadora, mente, corpo e espírito. E que o 7 era o número das leis espirituais que regem a manifestação da realidade. Além disso, sua astrologia não era baseada apenas em horóscopos preditivos, mas em mapas energéticos multidimensionais, capazes de revelar não apenas o destino, mas o potencial oculto da alma. Eles estudavam os trânsitos planetários como portais de energia, momentos-chave para criar, curar ou transcender padrões. Sabiam que cada ser humano era uma extensão viva das estrelas, e que ao se alinhar com os ritmos cósmicos,
Poderia sincronizar sua vida com o fluxo natural da criação, mas talvez o mais impressionante seja o que as escolas herméticas, os textos gnósticos e os registros ocultistas dizem sobre a manipulação da realidade através da mente simbólica. Os atlantes treinavam para visualizar com precisão cirúrgica, criando imagens mentais tão vívidas, tão reais que o subconsciente aceitava como verdade. É por isso que muitos magos, ocultistas e mestres espirituais ensinam que o segredo não está apenas em visualizar, mas em sentir com intensidade e clareza absoluta aquilo que se deseja manifestar. O que você sentir como real dentro de si, inevitavelmente se tornará real lá fora. Mas então surge a pergunta: se esse poder ainda vive em nós, o que está nos impedindo de acessá-lo? E mais, por que fomos condicionados a acreditar que a realidade é fixa, imutável, controlada apenas por fatores externos? Antes de mergulharmos nessa resposta, precisamos voltar aos dias sombrios da queda Atlante e entender o que aconteceu quando esse poder foi corrompido. A queda de Atlântida não foi apenas um evento geológico, como muitos acreditam, mas uma queda de consciência, quando parte da elite Atlante começou a usar o conhecimento universal para manipulação egoísta, controle mental e experimentos que desrespeitavam as leis naturais. O equilíbrio energético da ilha começou a ruir. Os cristais mestres, antes usados para amplificar cura e sabedoria, passaram a ser forçados a transmitir ondas mentais de dominação e artificialidade. A vibração coletiva se distanciou da harmonia cósmica, e o colapso se tornou inevitável. Foi um lembrete trágico de que o poder espiritual, sem amor e responsabilidade, se autodestrói. Esse episódio não desapareceu sem deixar rastros. Diversas tradições espirituais ao redor do mundo preservaram fragmentos do saber atlante em mitos, símbolos e rituais. Os sobreviventes da destruição, os filhos da luz, como são chamados em textos ocultos, migraram para diversas regiões da Terra: Egito, América Central, Andes, Himalaias, e onde chegaram fundaram escolas de mistério, civilizações avançadas e legaram conhecimentos que são repassados até os dias de hoje. Os sumos sacerdotes do Egito, por exemplo, afirmavam descender de uma raça divina anterior ao dilúvio, e muitos acreditam que Thoth, o escriba dos deuses, era um mestre atlante que tentou preservar esse saber por meio dos ensinamentos herméticos. Mas se esse conhecimento era tão grandioso, por que ele foi ocultado da humanidade? A resposta é mais complexa do que parece. Durante eras posteriores, principalmente com o avanço de sistemas dogmáticos e religiões organizadas, o poder sobre a realidade foi retirado do indivíduo e centralizado em figuras de autoridade. O saber foi fragmentado, distorcido, enterrado sob camadas de medo, culpa e obediência cega. A ideia de que o ser humano é co-criador da realidade foi substituída por um sistema em que tudo é externo: salvação, punição, recompensa. A manipulação da realidade passou a ser vista como heresia. O que antes era chamado de alquimia espiritual passou a ser rotulado como feitiçaria. Essa desconexão criou um vazio dentro da alma humana, e o reflexo desse vazio ainda ressoa. Sentimos que há algo errado com o modo como vivemos. Sabemos em silêncio que fomos feitos para mais do que apenas sobreviver. E esse chamado interior, essa saudade do que não conseguimos explicar, é a memória espiritual das eras douradas, como Atlântida, pulsando nas camadas profundas da consciência. É o chamado à reconexão. E ele está mais forte agora do que nunca. As energias planetárias, segundo a astrologia esotérica, indicam que vivemos um novo ciclo de despertar. Um retorno aos tempos de sabedoria interior, onde o ser humano volta a ser canal da energia cósmica criadora. As ativações numerológicas, os alinhamentos celestes, o aumento da sensibilidade intuitiva e a busca por práticas como meditação, reprogramação vibracional e expansão de consciência são sinais claros de que o véu está se levantando. O mesmo poder que os atlantes possuíam está voltando a emergir.
E mais do que nunca você está sendo chamado a lembrar. Mas agora surge a pergunta mais importante de todas. Como nos dias atuais podemos recuperar esse poder perdido e usá-lo com consciência, equilíbrio e propósito? Essa resposta poderá transformar a sua vida. Tudo o que foi dito até aqui não é apenas uma história antiga. É um convite ao despertar. A Atlântida não é apenas um continente submerso. Ela representa um estado de consciência elevado que a humanidade um dia habitou e que está lentamente reaprendendo a acessar. A manipulação da realidade que os Atlantes dominavam não está perdida. Ela está adormecida dentro de você. E o momento de despertar não é futuro, é agora. Respondendo à pergunta final deixada anteriormente, como recuperar esse poder hoje e usá-lo com equilíbrio? A resposta está na reconexão. Reeducar a mente, purificar as emoções, expandir a consciência, tornar-se novamente canal da energia cósmica através da vibração, da intenção e do amor. O poder não foi tirado de você, apenas foi silenciado por crenças, medos e condicionamentos. Quando você começa a lembrar quem é, quando você sente em sua pele que é mais do que matéria, mais do que um número em um sistema, o portal começa a se abrir. Vivemos em um tempo em que os véus estão caindo. O que antes era oculto, agora ressurge disfarçado de curiosidade espiritual, sede por sentido, anseio por liberdade interior. Não é coincidência que milhares de pessoas estejam sentindo esse mesmo chamado. Você não está sozinho. Há uma memória coletiva despertando, uma sinfonia silenciosa de almas se recordando daquilo que foi escondido. Cada meditação, cada intenção pura, cada ato consciente, é uma centelha atlante sendo reacendida. A sabedoria perdida não precisa mais estar perdida. Ela pode viver em você. Se você chegou até aqui, algo em sua alma reconhece essa verdade. Talvez você seja um dos que, em outras vidas, caminhou pelos templos de cristal. Talvez seja um dos guardiões do saber antigo, retornando agora para restaurar o equilíbrio perdido. Essa não é uma simples ideia bonita. É uma lembrança profunda que ressoa no seu campo vibracional. E se essa mensagem tocou você, mesmo que por um instante leve isso a sério, a realidade está esperando por você, para que você a molde com consciência, verdade e luz. Agora feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que estou pronto para lembrar? Se essa pergunta despertar algo em você, compartilhe sua visão nos comentários. Vamos juntos manter viva essa chama. Se gostou do vídeo, retribua deixando o seu like, inscreva-se no canal e faça parte da comunidade do renascimento dessa sabedoria. A Atlântida pode ter caído, mas o que ela deixou em nós está apenas começando a emergir. Clique agora em um dos vídeos sugeridos ao final da tela e aprenda mais sobre os mistérios da alma e sua jornada de evolução espiritual.